E aí pessoal, tudo bem? Então esse vídeo é a correção da atividade da semana passada sobre o Ketchup, que era o envio de dados de um formulário HTML, o PHP, para um arquivo PHP, e a gente tinha que fazer uns testes para verificar qual que é a quantidade que existia no frasco, ok? E para começar a atividade, a gente vai iniciar o Vertrigo, como sempre. Ele vai ter que ficar verdinho aqui funcionando, ok? Vou lá na pastinha www, local C, Vertrigo, www. Vou criar uma pasta aqui para nossa atividade. Então, Ketchup. E vou abrir o Bracts. Então, vou abrir o Bracts. Beleza. Então, vou pegar e abrir aquela pastinha do Ketchup. Abri, não tem nenhum arquivo. E agora vou criar dois arquivos aqui dentro. Então, o primeiro aqui, seguindo a atividade, é o form PHP. Então, eu vou renomear aqui o nome do arquivo para form.php e vou criar um outro arquivo aqui que vai se chamar status.php. New file status.php. Se o nome não for o mesmo nome do arquivo, não tem problema, só para seguir o guia aí. No arquivo form, então a gente vai criar, vou lá em edit, templates HTML, colocar o template da HTML5 e aí a gente vai pegar e criar esse layout aqui. Então colocar um H1, colocar um label, um campo de texto, no caso aqui um número, né? E um botão de submissão. Então vamos lá. Então aqui no body, eu vou abrir a tag H1, vou escrever status do Ketchup, colocar uma barra horizontal, aquela linha, e o mais importante agora aqui é o nosso form. Formulário, que vai ter como método de envio post, vai enviar os dados, então a action dele vai ser o status.php. E aí a gente fecha o formulário aqui. Dentro do formulário eu vou ter que colocar um rótulo, então um label, e esse label vai ser para o campo quantidade. E aí eu vou colocar aqui. Deixa eu só olhar o texto. Quantas ml o vidro de ketchup possui? Quantas ml o vidro de ketchup possui? Beleza. Então, criei o rótulo e agora vou criar o input. Então, o campo de entrada. Então, input do tipo number, vai receber um número. O nome desse campo, o name dele é quantidade. Quantidade, o mesmo nome aqui do for, certo? E vou fechar aqui o campo. Embaixo dele, eu vou colocar um input type submit com o valor, vou ver aqui o valor que está no botão, diga o status. Então, diga o status. Beleza. Bom, se eu executar isso daqui vai mostrar um na frente do outro. Eu vou pôr só um BR, então, para quebrar a linha aqui, ok? A gente poderia fazer isso via CSS, não tem problema nenhum. Só para ficar um pouco mais simples e rápido. Bom, então, a primeira parte do exercício está pronto. Então, posso abrir aqui o navegador. Vou colocar lá localhost. E aqui eu vou colocar a pastinha do nosso projeto. Então, Ketchup. Aí ele vai mostrar que tem dois arquivos dentro dessa pasta. Eu vou abrir o arquivo form.php. E aí ele já vai mostrar então pra gente aqui o formulário. Agora a gente vai trabalhar no status PHP. Então, a hora que eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, digo status, ele vai enviar o número que está aqui dentro para o arquivo status PHP. Então, aqui dentro do status, eu posso colocar também a parte de HTML, não tem problema.
certo? E aqui eu vou escrever, por exemplo, aqui dentro qual que é a quantidade. Beleza. Então aqui eu coloquei uma tag PHP. Então, para dizer que esse trecho de código aqui é um código que vai ser interpretado, vai ser executado no lado do servidor, ok? E aqui dentro eu vou criar uma variável, quantidade, e essa variável vai receber o valor que foi enviado desse campo aqui, ó. Para receber o valor que foi enviado do campo, então eu vou ter que colocar cifrão, underline e post, porque os dados foram enviados pelo método post. Se aqui fosse get, aí isso daqui seria get, ok? Get, mas é post. Lembrando que o post tem que ser maiúsculo, se você colocar minúsculo vai dar problema. Abre colchete, fecha colchete, que é um vetor, ok? E dentro desse vetor aqui eu vou dizer qual que é o índice. Então o índice que eu quero pegar é o nome do campo de entrada. Então o nome dele é quantidade. Dentro aqui dos conchetes da aspas eu vou pôr quantidade. Então isso daqui vai pegar para mim o valor que estava no campo número lá, certo? No campo mls. E vai armazenar dentro dessa variável do PHP. Então sempre quando eu quiser trabalhar agora eu vou usar essa variável em vez de usar esse valor aqui. Se eu quisesse pegar qualquer outro valor do formulário, é a mesma coisa, só ia alterar aqui o índice, que seria o nome do campo, ok? Isso para os campos normais. Bom, agora a gente começa a parte do teste. Então o que a gente vai fazer? O exercício pede o seguinte, ó. Na hora que clicar no botão digo status, a quantidade digitada deve ser enviada por arquivo PHP e o arquivo deve receber a quantidade enviada via post, com base nesse valor mostrar uma das seguintes mensagens. Então, por exemplo, se a quantidade é maior do que 350, então a gente vai mostrar essa mensagem. Acabei de comprar. Então vou colocar um se. Então, se a variável quantidade, que é o que tem o valor que a pessoa digitou, é maior do que 350, então abro as chaves para dizer que se acontecer isso daqui, e eu coloco um eco aqui, ó. Então eco acabei de comprar. Acabei de comprar. Beleza. Aí eu vou colocar aqui. E se não for maior que 350? Então, se não, else, se não. Se, aí eu tenho outra opção. Então, se não for maior que 350, então tem que ser entre 350 e 250. Então tem que ser menor ou igual a 350 e maior do que 250. Aqui a maioria do pessoal colocou assim, ó. Então quantidade menor ou igual a 350 ou quantidade maior que 250, ok? Pode ser assim, não tem problema nenhum. Só que eu não preciso testar isso daqui, ó, porque eu já testei aqui, ó. A quantidade, se ela for maior que 350, ela já vai executar isso daqui, ela não vai vir para a parte de baixo, porque eu tenho um else e if aqui, ó. Então isso daqui nunca vai ser, certo? Então eu posso tirar isso daqui e deixar só quantidade maior que 250, ok? Então vou colocar echo. E aí eu vou pegar o outro valor aqui, que é o tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. E aí depois, se não for maior que 250, else if. E aqui a gente tem então a variável quantidade, se ela for maior que 150. Então, se ela for maior que 150, aí a gente vai mostrar outra mensagem, que é tá acabando.
Se não, se, abre e fecha parênteses, a gente vai olhar aqui, não diga que eu não avisei. Então, se for maior que 50. Então, se a quantidade for maior que 50. Else, vou colocar aqui, que nem tá lá, tá acabando. E por último, aí também algumas pessoas erraram aqui, ó, o deu ruim, ele, se for abaixo de 150, então se não for nenhuma das opções, é o else. O else eu não preciso comparar. Por exemplo, aqui algumas pessoas estavam colocando assim, ó, else, e aí vinha com a comparação. Quantidade, por exemplo, abaixo de 50. Isso daqui não existe, pessoal. Quando é else não tem comparação, só if que tem condição. Tá vendo? If tem condição, else não. Então no else é direto já. Eco deu ruim. Ok? Então isso daqui é o exercício para ser feito. Um exercício pequeno, não era grande coisa, mas era, assim, tinha uns ifs encadeados que às vezes podia causar um pouco de dúvida. Ok? Então vamos lá, vou salvar e a gente vai testar. Bom, vou atualizar aqui. Eu vou colocar maior que 350. Aliás, 351. Vou colocar aqui dos dois lados. Aí, então, se for maior que 350, 351 tem que dizer acabei de comprar. Opa, deu um erro aqui. Então lá, parse error. Então, inesperado else, na linha 18. Então, já está falando aqui que tem algum errinho na minha linha 18. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, na linha 18. Na linha 18, ó, em vez de escrever echo, eu escrevi else. Então, errei. Então, é echo aqui, para imprimir alguma coisa na tela. Certo? Então, vou voltar, vou atualizar de novo, 351. Vou colocar aqui, ó. Então, acima de 350. Digo status, acabei de comprar. Vamos lá, agora vou colocar 349. Digo status, tá tranquilo, tá favorável. Então, lá, de 350 a 250. Vou colocar aqui, ó. Então, 251, por exemplo. Ainda está tranquilo, está favorável, porque é esse intervalo. 249. Está acabando. Então já passou aqui dos 250. Está acabando. Até os 151 vai estar acabando. E abaixo de 150, digo status. Opa, 149. Está acabando. Que deu errado, né? Então, abaixo de 149 era para estar acabando. Vamos dar uma olhada aqui. Então, se for maior, eu não mudei o texto aqui, ó. Então, esse está acabando, na realidade era não diga que eu não avisei. Vamos lá. Não diga que eu não avisei. Ok? Vou salvar. Esse daqui não. Aí. Volta. Vamos lá de novo. Então, ó, 151 tá acabando. 149. Não diga que eu não avisei. Aí vai até os 51. Não diga que eu não avisei. 49. Deu ruim. Beleza? Então, a atividade era essa daqui, pessoal. Então, um abraço. Até mais.